Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Atravessamentos. E o episódio de hoje será sobre a indústria carnista e a saúde mental dos trabalhadores. Os integrantes da equipe são Ananda de Deus Encarnação, Beatriz Rebouças Marques, Diego Oliveira da Costa Lima, Ellen Vitória de Jesus de Duarte de Santana, Eric Prudente Melo, Fernanda Santos Quirino, Gabriela Santana dos Santos, Yasmin Gonçalves de Santana, Júlia Maria Cunha Espinar do Carmo, Tona Celestino Lima e Ian Silva Santos. O presente trabalho abordará sobre a indústria da produção de carne, mais precisamente sobre o impacto do trabalho designado dentro dessa indústria na saúde mental dos trabalhadores. Será apontado as implicações mentais acarretadas pela exposição de um serviço envoltado por violência e movimentos repetitivos, que o colocam em grandes desvantagens psíquicas, além do impacto físico observado. Dessa forma, será estabelecido divisões que contemplam detalhadamente o funcionamento dessa indústria e o impacto ofertado. Assim, o contexto fornece dados que demonstram a problemática dessa prática. O diagnóstico apresenta o viés adoecedor que influencia no aparecimento de patologias, e a proposta de intervenção que estabelece o meio de amenizar ou solucionar os efeitos ocasionados pelo ambiente organizacional. Para fomentar o contexto em que essa problemática está inserida, é necessário mencionar que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne do mundo, sendo o primeiro em exportação de carne bovina e terceiro em produção de carne de aves. Apesar dessa ser uma das principais fontes de renda do nosso país, os trabalhadores que atuam nessa área ainda têm seus direitos brutalmente violados. Uma pesquisa realizada pelo projeto Escravo Nem Pensar, no ano de 2016, aponta que 31% dos trabalhadores libertados por trabalho escravo entre 1995 e 2016 vinham da pecuária. Esses dados assustadores evidenciam a falta de condições saudáveis no ambiente de trabalho da indústria carnista. A rotina de trabalho dos sujeitos que atuam nesse mercado agropecuarista, focado em abate de animais, é extremamente adoecedor, tanto para o corpo quanto para a mente. Segundo o Ministério da Previdência Social, os empregados de um frigorífico de carnes bovinas têm 3 vezes mais chances de sofrer um traumatismo de abdômen ou de cabeça que o trabalhador de qualquer outra área. Outro exemplo está nos movimentos repetitivos que os sujeitos que trabalham em frigoríficos precisam realizar para desossar um frango. Em média, é realizado 120 movimentos por minuto, quando estudos já evidenciam que o limite saudável de ações por minuto varia entre 25 a 33 movimentos, ou seja, 4 vezes menos que o praticado por qualquer outra profissão. Isso acaba resultando em doenças osteomusculares. Além disso, os trabalhadores estão em uma exposição consideravelmente alta a temperaturas baixas, o que gera outros problemas de saúde. Apesar dessas problemáticas que envolvem o trabalhador da indústria carnista e a violência sofrida a outros seres vivos nessa prática, a carne ainda é considerada um alimento essencial, insubstituível pela imensa maioria das pessoas. Isso se dá pela propagação feita implicitamente pelas grandes mídias, juntamente com os governos federais de todo o mundo, de que comer carne é algo essencial e perfeitamente normal para os seres humanos. E essa infinita propagação acaba causando um enraizamento desse costume nos indivíduos. Então, analisando o conteúdo significativo do trabalho em questionar o impacto de tais atos, pode-se afirmar que a imensa maioria dos trabalhadores do ramo carnistas nem possuem uma noção de que seu trabalho é causador de uma grande dor a outros seres vivos. Considerando os exportadores de frutos do mar, a Tailândia ela é considerada a 4ª maior exportadora mundial de frutos do mar. Lá é gerado bilhões de dólares anuais em exportação às custas de trabalho escravo. A Companhia de Alimentos, CP Foods, utiliza fábricas subcontratadas com trabalhadores escravos imigrantes de Myanmar, onde os mesmos são forçados a jornadas de trabalho de mais de 12 horas, sem acesso às ruas da cidade, tendo seus documentos detidos pelos mesmos e presos por dívidas até mesmo para sua alimentação. A jovem Kauai foi entrevistada por Cláudia Jardim para a BBC do Brasil e relatou que era obrigada a levantar às 3h30 da manhã para uma jornada de trabalho que se iniciava às 4 horas. Ela relatou que se sentia doente, que não podia mais trabalhar e que tentava repetir a ação mecânica de todos os dias. Narrou também que era acordada a golpes insistentes na porta, onde dividiu o espaço com mais 7 imigrantes também de Myanmar, que foi ameaçada pelo supervisor de perder seu dia de trabalho e de serem descontadas outras coisas em seu salário.
Como a mesma não entendeu muito bem, ela afirmou: "Não tive escolha. Levantei e fui trabalhar. Quando saiu do quarto, foi agredida pelo guarda que vigiava os trabalhadores. Ele me deu um soco na cara", conta. "Chorei e trabalhei o dia todo, doente, pensando no que fazer." Kauai foi resgatada graças à fuga de um imigrante que fugiu do galpão em que ela trabalhava e pediu ajuda a uma ONG local. O galpão foi inspecionado pelas autoridades tailandesas e os deixaram sair. Porém, Kauai chegou a se recusar a sair por medo. Ela e sua companheira Sussu foram incluídas no programa de resgate do Isara Institute e agora lutam para receber o pagamento de seus salários atrasados. Considerando os impactos psicológicos e emocionais ocasionados pela profissão, Antônio Barnard, professor de Departamento de Psicologia Organizacional Industrial da Universidade da África do Sul, mostrou o impacto psicológico e emocional das pessoas que trabalham em matadouros, onde ele entrevistou as pessoas que matam animais criados para consumo humano. Em sua pesquisa, foi unânime a informação de que todos jamais se esqueceram da primeira vez que abateram um animal, pois sentiram desconforto, e muitos deles relataram tremores, tristeza, aflição e até mesmo vergonha. Sua pesquisa afirmou que quem trabalha diretamente no abate desenvolve baixa tolerância à frustração e seus níveis de irritação aumentam. Todos os entrevistados perceberam as mudanças em si mesmos e até mesmo em seus colegas ao longo do tempo. O trabalho com o abate os tornou mais agressivos do que antes. A intensificação de emoções como medo, ansiedade, culpa, vergonha e tristeza diminuem com o tempo e até mesmo desaparecem. Dessa forma, nota-se que o embrutecimento e a retificação no trabalho traz consequências sociais e até mesmo dentro das relações interpessoais. E agora nós vamos comentar sobre o diagnóstico. Os trabalhadores de indústria frigorífica ou carnistas encontram-se constantemente em situações que podem agravar, intensificar ou desenvolver diversos problemas como traumatismo, tendinites, queimaduras e até mesmo transtornos mentais. Uma das características nas formas de operar o trabalho condizem com a exposição exacerbada a objetos perigosos, geralmente pontiagudas ou cortantes, podendo gerar agravos à saúde mental do trabalhador frigorífico. O afastamento por distúrbios osteomusculares, DORT, foram as mais evidentes, sendo um distúrbio relacionado ao trabalho, que se caracteriza pela repetição excessiva de um movimento ou atividade e pela má postura. Ele pode causar desconforto na área afetada, incluindo dificuldades de desenvolver alguma atividade que envolva um músculo, causando fadiga, dolorimento, dor, formigamento, sensação de peso no membro afetado. Também podem ocorrer inchaços, alteração na coloração da pele e ou na temperatura do membro afetado, limitação dos movimentos que devem ser atentamente observados, podendo ocasionar sofrimento ao trabalhador e interferir na operacionalização das suas atividades. Sendo assim, o diagnóstico ocorre através de uma análise detalhada dos sinais e sintomas, necessitando concretamente de uma análise multifatorial para poder identificar cuidadosamente a origem e a causa do distúrbio. Contudo, para Guimarães, ele afirma: deve ficar claro que em todo o trabalho sempre vão existir pelo menos 3 aspectos: o físico, o cognitivo e o psíquico. Logo, são observados outras consequências das atividades nos frigoríficos e na indústria carnista, como os transtornos mentais e comportamentais, sendo a segunda a maior causa, de acordo com as estatísticas oficiais brasileiras. Além disso, a depender do setor que esses trabalhadores se encontram, eles podem apresentar alto nível de desenvolver TMC, como por exemplo setores de produção, abate de aves e suíços. A respeito dos transtornos mentais e comportamentais, está em maior frequência a depressão. Porém, existem outros transtornos, como a ansiedade e os transtornos relacionados com o estresse. A indústria frigorífica, em todos os aspectos cruéis que colocam a vida dos animais, são responsáveis pela saúde física e mental dos funcionários, que têm sequelas pelo resto da vida. Em um relato à BBC, a Chita Nageste, que trabalhou em um abatedouro britânico por alguns anos, afirma que teve depressão, uma doença ampliada pelas longas horas no escritório, pelo trabalho incansável e por estar cercada de morte, e que depois de um tempo começou a ter pensamentos suicidas. Ao longo de seu desabafo, pôde-se perceber que ela observava que muitos trabalhadores também não se sentiam confortáveis nesse ambiente. Até os mais fortes, em algumas situações, ficavam nauseados com as cenas. Podemos então perceber o impacto na vida dos trabalhadores na forma de culpa de ser responsáveis por essas mortes, o que acaba se internalizando muitas vezes a chamada síndrome traumática induzida ao perpetrador, que é um termo para se referir aos sintomas de estresse pós-traumático sofridos pelos trabalhadores, o que é bastante comum e até normal para pessoas que trabalham nesse ramo. Mudanças na forma dessas fábricas em todas as regiões do mundo devem ser feitas, assim como auxílio para esses trabalhadores que desenvolveram qualquer distúrbio decorrente do ambiente de trabalho, sendo algo que o empregador deve se responsabilizar.
e a nossa proposta de intervenção, né? Antes disso, precisamos justificar os caminhos até a chegada dessa proposta. Utilizamos os dados da Organização Mundial da Saúde, onde se estimou que a depressão, até 2020, era a doença mais incapacitante do mundo. E levando em consideração o afastamento de mais de 75 mil pessoas no trabalho por conta da mesma, é possível destacar também como desencadeadora do trabalho realizado na indústria frigorífica, fazer essa relação, no que diz a respeito ao abatedouro dos animais. Logo, essa proposta de intervenção ela será justificada como uma forma de contribuição em favor da saúde mental desses trabalhadores e conscientização da sociedade em detrimento deste processo. Além das doenças osteomusculares causadas, a predominância das doenças psicológicas decorrentes do ato de matar os bichos em favor do consumo é muito grande. Na atualidade, o ritmo da produção cada vez mais exigido, onde a proximidade dos trabalhadores auxilia na rapidez, além da automatização, a temperatura fria do ambiente e outras questões, o processo de abatimento faz aumentar o sofrimento e adoecimento físico e mental dos trabalhadores, o que gera perda de direitos trabalhistas e de seguridade social. A gente vai trazer um relato também de um ex-funcionário de um abatedouro do Rio, que foi relatado na BBC News, e ele disse assim: outras vezes as vacas sendo levadas ficavam com medo e entravam em pânico, o que era muito assustador para todos nós. Se você já esteve perto de uma vaca, sabe que elas são enormes. Eu, pessoalmente, não sofri nenhum ferimento físico, mas o lugar afetou minha cabeça. Depois desse relato, demonstra o grande impacto emocional sofrido e a exigência mental que é trabalhar nesse ramo sem sofrer psicologicamente e adquirir traumas. Sendo assim, né, a ideia da criação de uma matéria com relatos das experiências emocionais de ex-trabalhadores e atuais num frigorífico e, em conjunto, depoimentos de psicólogos sobre o assunto, a fim de ser postado em revistas e jornais, com o apoio da indústria publicitária, torna-se a proposta de intervenção diante do que foi citado nos parágrafos anteriores. No que diz respeito ao cronograma, o primeiro ponto é atendimento psicológico. Reuniões com os profissionais serão realizadas no mês de setembro para esclarecimento de dúvidas e passagem de informações. Os encontros em grupos que serão realizados nos meses de outubro e novembro para as sessões individuais serão realizadas a partir de setembro e encerradas em novembro. Caso precise de encaminhamento para a realização da psicoterapia fora do local de trabalho, deve consultar o psicólogo presente. Segundo ponto, ginástica laboral. Os exercícios duram em média entre 5 e 15 minutos e serão realizados periodicamente dentro do ambiente da companhia, a partir do mês de outubro e encerradas em dezembro, servindo também como uma pausa de descanso entre as atividades. Avisos informativos. Serão realizados para auxílio de proteção individual. Recursos humanos e físicos. Tratar especificamente questões de ergonomia nas atividades. Pausas para recuperação térmica, para amenizar os efeitos causados pelo frio do ambiente de trabalho, diminuição de produtividade, inovações tecnológicas para amenizar a carga sofrida pelos movimentos repetitivos, de implementação de leis severas para as empresas que descumprirem os acordos trabalhistas, além de amparo psicológico voltado para este trabalhador. Resultados esperados. A partir dos pressupostos do modelo de intervenção, espera-se que os depoimentos das experiências vivenciadas pelos trabalhadores e ex-trabalhadores de abatedouro de animais, juntamente com as informações trazidas pelos psicólogos na matéria, alcance o público jovem, adulto e idoso, com o intuito de conscientizá-los sobre o contexto de saúde psíquica dessas pessoas em situações de risco e sobre informações pertinentes sobre saúde mental e a importância da mesma. Com todos os processos apresentados ao longo dessa exposição, é evidenciado que os colaboradores de serviços prestados à indústria carnista sofrem com um adoecimento, apresentando sintomas que, na maioria das vezes, são relacionados às demandas exaustivas ofertadas pelo próprio ambiente de trabalho. Com isso, os caminhos que levam para solucionar os problemas que adoecem esses trabalhos deverão ser pensados a partir de uma visão ligada ao bem-estar do trabalhador naquele contexto organizacional, tendo uma escuta e observação ativa na equipe multiprofissional, para não ter tantos índices de doenças relacionados à psique do trabalhador. Muito obrigada, até o próximo episódio de Atravessamentos.
Tchau, tchau.